Sejam muito bem-vindos, amados, aqui à aula de número 6 do Decreto 9.238/2017, que trata sobre a estrutura regimental do seu futuro emprego IFAM. Amém? Amém, Senhor, amém. Amados meus, a aula 6 e a aula 7 são aulas de competências, né? E não tem para onde correr. As competências, elas precisam ser vistas, né? É necessário que a gente passe por elas, tendo uma noção principal do que cada um desses órgãos fazem, né? Então, a melhor forma que nós podemos realmente para acertar as questões na hora da nossa prova é exatamente passar por essas competências e fazer algumas análises, principalmente tentar fechar os principais pontos dentro de cada uma dos órgãos dentro do IFAM, né? A aula 6 e a aula 7, elas são aulas de teoria, né? Porque a aula 8 será uma aula de exercícios voltado aí para as competências, tá? Então, as competências, lá na aula 8 nós vamos responder aí algumas questões de competências que eu estou produzindo para fins de fazer com que a gente acerte as questões na hora da sua prova. Aqueles pontos onde que eu imagino que a minha experiência como professor de preparatório para concurso público por mais de 10 anos, não, já está chegando 11, 12 anos, sei lá quanto tempo que eu tenho de preparatório para concurso, né? A minha experiência me diz que se cair competência irá cair. Então estou preparando aí algumas competências, alguns exercícios sobre isso, tá? Mas os exercícios somente lá na aula 8, Mas antes, então, sem mais delongas, vamos começar os nossos trabalhos voltado aí para as respectivas competências dos órgãos do IFAM. Vamos começar pelos órgãos colegiados, que eu sei que você já sabe quais são, né? Então, quais são os órgãos colegiados? Isso mesmo, diretoria colegiada, Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, né? E o comitê gestor. Então, vamos começar pelas competências deles, fechou? Tá? Quando nós falamos das competências da diretoria colegiada, nós estamos falando, na verdade, de um órgão que é o órgão executivo e gerencial por natureza. Então, quando a gente pensa no processo de gestão interna do IFAM, né, na gestão de funcionamento do IFAM, o órgão decisório, o órgão deliberativo para tal fim, né, vai ser aí a diretoria colegiada. Então, ela está muito voltada para o bom funcionamento do IFAM, né? Os diretores aqui da diretoria colegiada, né, os diretores dos departamentos, mais o presidente, que fazem parte da diretoria colegiada, eles irão atuar nessa ideia de ter o gerenciamento, de fazer com que o IFAM internamente funcione. Ou seja, a diretoria colegiada não tem competências, preste atenção no que eu estou falando, a diretoria colegiada não tem competências nas atividades fins do IFAM, ou seja, ela não tem força nenhuma, pelo menos conforme aqui a estrutura regimental, de estabelecer alguma coisa voltada aí para a estrutura de tombamento, né? A estrutura de tombamento, tanto móvel quanto imóvel, quanto material quanto imaterial. A diretoria colegiada não tem essas competências voltadas para o tombamento. Ela é realmente um órgão de gestão, de administração, né? Ela é o órgão diretor, né? O próprio regimento vai dizer isso, a própria estrutura regimental. Ela é o órgão diretor do IFAM. Então, tendo essa perspectiva que ela vai trabalhar com a questão gerencial interna do IFAM, e ela é responsável pela questão do bom funcionamento do IFAM, né? Como o órgão deliberativo maior, o principal órgão que delibera, que decide sobre essas matérias, aí nós vamos para o seu pequeno rol de competências. Então, a primeira coisa que ela faz é estabelecer diretrizes e estratégias do IFAM, para que o IFAM funcione bem, né? Bem tranquilo. Ela é deliberativa, tanto que ela aprova, ela aprova e coordena as políticas institucionais do IFAM, ou seja, as políticas internas de funcionamento do IFAM, da própria instituição do IFAM. Então, ela aprova ela. Ela ainda vai
opinar sobre os planos de ação e propostas referentes ao processo de acompanhamento e avaliação da execução das agendas do IPHAN. Preste atenção que ela está só opinando, porque a agenda do IPHAN, ela se vincula à atividade fim do IPHAN, ou seja, tem muita coisa lá na agenda do IPHAN sobre tombamento. Então isso significa que a diretoria colegiada não decide sobre matérias sobre essa agenda, ela só vai opinar nesse caso, ela só tem o poder de opinar sobre isso. Perfeito? Então, bastante tranquilo, né? Ela ainda vai, no tópico 4, examinar, opinar e decidir sobre questões relacionadas à proteção e a defesa dos bens culturais. Então ela examina, opina e decide sobre questões relacionadas sobre a proteção da defesa. Então o foco aqui é matérias relacionadas à proteção da defesa dos bens culturais. Tá? Então ela vai também examinar, opinar e decidir. Nesse caso ela tem poder até de decisão, né? Em relação à questão da proteção dos bens naturais. Ela ainda vai apreciar, né, as propostas de edição de normas do âmbito nacional. Então ela aprecia as propostas de edição, ou seja, qualquer norma, seja norma do próprio IPHAN, seja uma norma vinculada por lei, né, do âmbito legislativo, então ela vai apreciar essas propostas de edição das normas brasileiras em relação à questão patrimonial, à questão de tombamento. Tá? Ela ainda vai aprovar o regimento interno do IPHAN, isso aqui é muito importante, né? De vez em quando cai na prova isso. Quem aprova o regimento interno do IPHAN? Quem aprova o regimento interno do IPHAN é a diretoria colegiada. É ela, né, que vai aí aprovar o regimento interno do IPHAN. Simples assim, perfeito? Ela ainda vai analisar e discutir e decidir, então é um poder deliberativo, ó, ela decide, né, questões administrativas, né, aqui tem um rol de matérias de questões administrativas, então ela decide sobre plano anual, plano plurianual, proposta orçamentária e desenvolvimento institucional, né, preste atenção no que eu estou dizendo, que ela analisa, discute e decide. Ela decide o plano anual e o plano plurianual, vinculado ao PA e o PPA de âmbito federal, né? Plano plurianual lá de âmbito federal. E ela também vai poder analisar e discutir e decidir, vou apagar e vou colocar de novo, ó, a proposta orçamentária. A proposta orçamentária. E quando eu falo proposta orçamentária, o foco que eu quero que você entenda é que nós estamos falando de uma proposta. Nós não estamos falando de um orçamento. A diretoria colegiada é responsável por aprovar, por decidir, por analisar, por discutir a proposta orçamentária e não o orçamento, porque o orçamento, quem aprova é o Congresso Nacional, né? O máximo que o IPHAN faz é a proposta orçamentária. O IPHAN faz a sua proposta orçamentária. Vou te uma aulinha rápida de AFO. Escuta aí, ó, rapidinho. O IPHAN faz a sua proposta orçamentária e ele encaminha a quem ele é vinculado, ou seja, ele encaminha ao Ministério da Cultura, que pega a sua própria proposta orçamentária e de todos os outros órgãos que são vinculadas a ele. Aí ele pega essa proposta orçamentária e manda para o presidente da República, o chefe do Poder Executivo Nacional, que por sua vez pega a proposta orçamentária de todos os outros poderes, Legislativo, Judiciário e Ministério Público, que chega na mão do presidente, o presidente manda lá para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, esse ministério por sua vez vai criar uma proposta única que encaminha ao presidente da República novamente, que por sua vez encaminha ao Congresso Nacional, e o Congresso Nacional por sua vez vai lá e aprova no meio do ano, né, até julho ali, a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, e no final do ano ele aprova a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que vai finalmente sair o dinheiro para ser distribuído para todos esses que fizeram suas respectivas propostas orçamentárias. Traduzindo, o IPHAN tem que fazer proposta orçamentária, porque se não faz proposta orçamentária ele não recebe dinheiro. E aí quem vai analisar, discutir e decidir sobre essas matérias em último grau, e aqui eu quero deixar claro que é em última instância, né? Por quê, Kent? Porque a gente tem uma diretoria, lembra que a gente tem uma diretoria de planejamento? A diretoria de planejamento também faz essas ações, mas a diretoria colegiada, ela se vincula em último grau, em última instância nessas matérias. Ela está aí como principal órgão de decisão neste caso. Então, a diretoria colegiada, ela vai fazer aí a proposta orçamentária, ela vai discutir, analisar e decidir sobre matérias de proposta orçamentária também. Tudo isso
vinculada às questões das metas e indicadores de desempenho do próprio IPHAN, das atividades do IPHAN. Né? Ela também analisa e discute e decide sobre a questão da remuneração referente a aluguéis, produtos, permissões, cessões, né? Operações e ingressos, ou seja, qualquer coisa que possa vir aí gerar uma remuneração para o IPHAN, né? Então ela vai decidir, né? Também o valor das multas, né? Que é pago para quem descumpre, obviamente, as regras de proteção do patrimônio. Então ele também estabelece o valor das multas, também estabelece aí os critérios e os procedimentos para fins de penalidades, né? Então quem cumpre ali, que descumpre uma regra, pode sofrer uma penalidade. Então é essa diretoria que estabelece quais são os critérios e os procedimentos para tal penalidade em si, né? Como ele é um órgão administrativo, né, é o principal órgão administrativo do IPHAN, é óbvio que ele estabelece as questões de políticas administrativas dentro do IPHAN, né, e ele ainda vai ver a questão das fontes de recursos para fazer com que o IPHAN possa exercer a sua ação. Nós sabemos que existem algumas fontes de recurso, o orçamento, a gente acabou de repetir o orçamento, né, dos créditos, né, solicitados lá na proposta orçamentária, as próprias multas é uma forma de orçamento e outras fontes podem também ser geradas aí, e aí quem vai fazer isso é a diretoria colegiada, né? E por fim, ela vai prestar aí um relatório anual e a prestação de contas do IPHAN. Ela analisa, né, ela decide questões sobre relatório anual e prestação de contas. Perfeito? Então, aqui no inciso 7º, nós temos até a linha G, que trata sobre o que a diretoria colegiada faz em relação a decidir sobre suas matérias específicas, né? Mas também, essa diretoria, obviamente, ela assessora o presidente do IPHAN, bem tranquilo, né? Ela aplica assessoria ao presidente do IPHAN, né? E ela também vai prestar assistência técnica e orientar todo mundo dentro do IPHAN. Por isso que ele fala, as unidades do IPHAN. Perfeito? Então ela também apoia para essa assistência técnica as unidades do IPHAN. Pronto, essas são as competências da diretoria colegiada, tá? Então, repito, basicamente o que a gente pensa em diretoria colegiada é que ela é o órgão colegiado. Quando a gente fala em diretoria colegiada, voltando aqui, né? Quando a gente fala em diretoria colegiada, nós temos que pensar, a diretoria colegiada é um órgão de direção que é responsável em último grau, em última instância, em último momento, né? Pelas questões administrativas do IPHAN. Para isso ela vai aprovar políticas, dar opiniões sobre as atividades do IPHAN, vai ver questões referentes ao regimento interno do IPHAN, vai ver lá questões sobre plano anual, proposta orçamentária, ela que estabelece questões de remuneração, de valores de multa, penalidades, né, as fontes de recursos. Isso quem faz é a diretoria colegiada. Fechou diretoria colegiada? Fechou? Beleza então. Beleza então. E aí eu repito, se você quer entender as competências, né, ter chance de acertar uma boa questão de competência, aplique a técnica divide et impera, dividir para dominar. Dividir para dominar, porque nós finalizamos assim as competências da diretoria colegiada e vamos falar agora das competências do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, que ao meu ver é da onde vai vir a questão de competências. Isso mesmo, né? Na minha concepção, a leitura da estrutura regimental me leva a crer que a questão vem das competências do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Apesar de ser pequeno, nós vamos dar aí alguma ênfase sobre essas competências. Primeira análise que a gente tem que entender é o nome do conselho, conforme você percebe, é Conselho Consultivo. O nome do conselho é Conselho Consultivo. Ou seja, isso significa que ele é somente consultivo? A resposta é não. E é aqui que está a grande sacada. Sim, podemos afirmar que ele é consultivo. Mas não podemos afirmar em nenhum momento que ele é somente consultivo. Muito pelo contrário,
eu diria que ele é mais deliberativo do que consultivo, apesar de ter consultivo no nome. Porque ele delibera, a função dele primordial é deliberar como instância maior, instância máxima dentro do IFAM, as questões voltadas para o patrimônio histórico e artístico nacional, para as questões de tombamento, ou seja, para as questões de atividade fim do IFAM. Então, as atividades fim do IFAM serão tratadas mediante este Conselho Consultivo em último grau. Ele tem a última palavra sobre essas matérias, né? Então, quando eu penso no Conselho Consultivo, eu tenho que pensar, ele é o cara dentro do IFAM. É ele que decide sobre os principais pontos, ou seja, ele decide sobre aqueles pontos por motivo pelo qual o IFAM foi criado, né? É óbvio que ele vai ter apoio, né? Quem é o principal apoio dele sobre esse processo da atividade fim? São os órgãos específicos singulares que a gente vai ver, né, na aula 7. A aula 7 está lá as competências dos órgãos específicos singulares. Mas é importante você entender que os órgãos específicos singulares têm as suas funções, beleza? Mas em último grau, a decisão maior, né, será ali do patrimônio, do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Então ele é consultivo sim, beleza, mas ele é principalmente deliberativo. E ele delibera sobre o quê? Né? Ele nos coloca 3 pontos de deliberação. 3 pontos de deliberação que, se eu fosse você, eu memorizava para fim dessa prova. As competências do Conselho Consultivo, deste eu memorizava para fim da sua prova. E são 3. Primeiro, tombamento, questões sobre tombamento e reradificação de tombamento. Perfeito? Então, a atividade fim é o tombamento em si. Né? Olha o que ele diz, ao Conselho Consultivo, está lá no tópico 1, ó, ao Conselho Consultivo do Patrimônio compete examinar, apreciar e decidir. Se ele decide, ele delibera. Perfeito? Então ele examina, aprecia e decide questões relacionadas ao tombamento e reradificação de tombamento. Lembre disso na hora da sua prova. O 2. Ele examina, aprecia e decide sobre o registro do patrimônio de natureza imaterial e a sua revalidação. Então, registro sobre questões de natureza, sobre patrimônio de uma natureza imaterial, né? Questões culturais, questões artísticas, música, literatura, dentre outros. Atividades neste caminho, quem registra sobre esse tal patrimônio da natureza imaterial, né, é o Conselho. Quem decide em último grau, quem decide sobre isso é o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Ainda a saída temporária é ele que decide, né? E é algo bem importante, porque meio que foge um pouquinho a lógica do que o regimento vem nos dizer, mas ele vai dizer claramente que é competência examinar e apreciar e decidir sobre a saída temporária de bens acautelados pela União, ou seja, bens que estão sob a cautela da União. A União é responsável e tem que proteger. Então, a saída temporária desses bens em relação à responsabilidade da União é de competência, quem analisa isso, quem decide isso, é o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. É ele que decide sobre isso, perfeito? Então, analisa que esses 3 pontos aqui, que esses 3 pontos que nós estamos vendo, ponto 1, ponto 2 e ponto 3, eles são deliberações do Conselho Cultural. Mas além dessas deliberações, como eu disse, e o próprio nome dele diz, ele é um órgão consultivo, correto? Né? Ele é consultivo. Se ele é consultivo, ele serve para ser consultado também. Então, ele será consultado, tá no tópico 2 aí, ó. Ele será consultado a critério do presidente. Então, o presidente pode mandar, o presidente do IFAM, pode mandar outras matérias para que ele consulte, né? Para que ele seja consultado. É por isso que ele fala, a critério do presidente, poderão ser levados ao Conselho do Patrimônio Cultural em caráter consultivo outras questões relevantes.
Então ele pode levar sim outras matérias. Mas quem pode levar essas outras matérias para caráter consultivo e apenas caráter consultivo de questões relevantes? O presidente do IFAM. É o que está expresso aqui no decreto. É a critério do presidente. É ele que decide se encaminha ou não. Tá? Ele que decide se encaminha ou não em caráter consultivo, encaminhar matérias para o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, né, de outras questões relevantes. Fechou até aqui? Tranquilo? Bom demais da conta. Então, essas são as competências do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Agora, nós vamos ver as competências do Comitê Gestor, o último órgão colegiado. São 3 órgãos colegiados, lembram? Esse é o último órgão colegiado. O que o Comitê Gestor faz? Ele é bem interessante. Sabe o que o Comitê Gestor faz? Tecnicamente, o Comitê Gestor ele é um órgão consultivo. Isso mesmo. Apesar dele não ter a palavra consultiva no nome, ele é um órgão consultivo. Ele é um órgão consultivo para fins de matérias primordialmente estabelecidas pela diretoria colegiada. Porque a diretoria colegiada exerce ações voltadas para gestão administrativa do próprio IFAM. Então, o comitê gestor, ele é um órgão consultivo para tal ação. Ele também pode ser consultado para outros fins, para outras ações, né? Mas o que eu quero mesmo que você lembre é que o comitê gestor, ele é um órgão consultivo e ele vai sempre exercer ações de consulta. No máximo, ele propõe matérias, no máximo, mas ele nunca vai decidir alguma coisa. Perfeito? Comitê gestor, ele é entre os órgãos colegiados, ele está dentro ali da ideia da própria gestão do IFAM, né? Mas ele é um órgão consultivo dentro dessa ação. Então, quais são as funções desse comitê gestor? Ó, primeiro, propor, ó, o verbo, ele apenas propõe. Propõe diretrizes e estratégias para política nacional de patrimônio cultural e para o Sistema Nacional de Patrimônio Cultural. Quando eu falo em política e sistema, né, basicamente são coisas distintas, tá? Política, rapidamente, política é um conjunto de metas e objetivos com ações que devem ser alcançadas dentro de um determinado período, né? Muito vinculada ao plano nacional. E essa política tem princípios, diretrizes a ser seguida. Tá? Isso é a política. Sistema. O sistema é como isso será feito, né? O Sistema Nacional de Patrimônio Cultural é um sistema que inclui órgãos e programas no sistema de cultura, do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural. Esse sistema, né, ele também é estabelecido. Então, o comitê gestor pode apenas propõe diretrizes e estratégias, tanto para a Política Nacional de Patrimônio Cultural, quanto para o Sistema Nacional de Patrimônio Cultural. Tanto um para o outro. Ele ainda vai propor diretrizes, propor diretrizes. Propõe para o planejamento estratégico da gestão estratégica do IFAM. Então ele propõe ali diretrizes para que haja uma melhor gestão estratégica do IFAM. Ele propõe, ele não é o responsável por gerir, ele apenas propõe. Quem é responsável por gerir? O responsável por gerir é o Departamento de Planejamento, que a gente vê nessa aula ainda, né? Que é um órgão seccional. Ele é responsável por gerir. O comitê gestor não, ele apenas vai propor essas diretrizes, tá? Então o departamento ele gere, isso, ele gere. E a diretoria colegiada? A diretoria colegiada é o órgão maior em relação a isso, ela delibera sobre essas matérias. Mas o gerenciamento do dia a dia é feito lá pelo departamento, tá? Lá pelo departamento, daqui a pouco a gente chega nele, tá? Então aqui ele apenas propõe as diretrizes. Ele também vai propor política de gestão de pessoas. Ele não gere a gestão de pessoas, também é o departamento. Também é o departamento de planejamento que vai fazer isso aqui. Ele apenas propõe essas diretrizes, né? Apenas propõe. Olha lá, no 3, o comitê gestor, ele colabora, não decide nada, ele colabora na formulação de diretrizes para normas internas no âmbito nacional,
né, em relação à atividade de patrimônio, obviamente, mas ele apenas colabora para tal fim, né? Aqui, ele elabora, elaborar e propõe, ou seja, ele propõe a matéria, elabora e propõe alterações no regimento interno. Por quê? Porque quem aprova o regimento interno, você já sabe, é quem, pode anotar aí. Quem aprova o regimento interno é a, diretoria colegiada. Anota aí no cantinho. A aprovação do regimento interno é a diretoria colegiada. Perfeito? A aprovação. Aqui está falando apenas de elaborar e propor esse regimento interno. Ele ainda vai apreciar outros assuntos que lhe sejam submetidos pela diretoria colegiada, ou seja, ele é consultivo em outros assuntos também, desde que esses outros assuntos seja ele encaminhado pela diretoria colegiada, Então não confunda, tá? Quando a gente fala no Conselho Consultivo do Patrimônio Histórico e Artístico, vou até voltar nele, bem aqui, ó, né? Aqui no tópico 2, vou apagar aqui. Voltando ao Conselho Consultivo do Patrimônio Histórico, do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, né? Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Voltando aqui no tópico 2, ó. Ele pode receber outras matérias para oferecer ali uma assessoria, ser consultado, não pode? Lá, quem é que encaminha para ele? É o presidente, a critério do presidente. É o presidente que encaminha ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, né, outras questões relevantes. Aqui no comitê gestor, ele também pode receber outras matérias. Né? Apagar aqui, está no inciso 5º. Ó. Ele também pode receber outras matérias para apreciar, outros assuntos para apreciar. Mas no comitê gestor, quem faz isso não é o presidente. Quem faz isso é a diretoria colegiada. É ela que é responsável para tal fim. Fechou? Tranquilo? Bom demais. Amados, nessa aula que eu estou ministrando agora para você, esses 3 órgãos iniciais aqui que nós vimos, né? A diretoria colegiada, o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural e o Comitê Gestor, é da onde tem mais chances de cair na sua prova, tá? As questões da sua prova. Mas mesmo assim eu preciso passar por todos, por desencargo de consciência do professor, né? Eu preciso passar por todos, competências de todos. Então agora nós vamos falar dos órgãos, anote aí, órgãos de assistência, anota aí sem eu completar. Se você não sabe como que é o nome dos próximos órgãos aqui, dos próximos 2 órgãos, ao conjunto deles, você pode ir lá na aula 1 e ver de quais órgãos que eu estou falando. Só vou começar e tu termina aí anotando. Órgãos de assistência direta, 3 pontinhos. Completa aí sozinho. Se tu não consegue completar, vai lá na aula 1, pega lá um materialzinho, pelo menos materialzinho, e completa aí. Os órgãos de assistência. Já foi lá? Já completou? Você completou sozinho? Tá, vou falar. Facilitar a sua vida. Órgão de competência direta, de assistência direta e imediata ao presidente, né? Ao presidente. Dentre esses órgãos nós temos 2. O primeiro que nós temos é o gabinete, né? É óbvio que o gabinete, ele faz função de gabinete, ou seja, ele é o secretário do presidente. Então, todo o trabalho dele é assessorar o presidente nas matérias do dia a dia, lá do gabinete do presidente. E algumas outras demandas um pouquinho diferentes que são importantes para a gente perceber. Então, de uma forma muito direta, ó, ele assiste o presidente na representação social e política, ou seja, está dando ali uma assistência, um apoio. Ele prepara o despacho de expediente do presidente, ou seja, tanto expediente pessoal quanto expediente administrativo. Ele prepara esses despachos, traduzindo, de forma básica para a gente entender. O presidente tem que assinar um ofício, é ele que vai digitar o ofício? É óbvio que não, é alguém no gabinete que vai fazer isso. Ele apenas vai lá e assina e aí depois o gabinete manda aquele ofício ser encaminhado, perfeito? Ou seja, ele prepara esse despacho. Ele prepara o despacho também em relação ao expediente institucional, né? Ele apoia na articulação do presidente com os demais órgãos do IPHAN, né? Então ele apoia essa articulação do presidente com os demais órgãos do IPHAN, os departamentos, as superintendências, as unidades especiais e também com o público externo, né? O tópico 5 é muito importante, bastante importante que você lembre
que o inciso 5º está dentro das competências do gabinete. É muito importante. Por quê? Porque esse inciso 5º, o examinador consegue te confundir com o próximo, que é a Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental, né? Ele consegue confundir. Porque é o que ele está dizendo no 5. Ele fala assim, ó, apoiar e coordenar as atividades de coordenação geral de licenciamento ambiental. Então, preste atenção, que compete ao gabinete apoiar e coordenar as atividades. Então, ele apoia e coordena as atividades que é realizada por um outro órgão, que é o próximo órgão que nós vamos estudar, que é esse aqui, que é os órgãos que é o órgão chamado Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental. Então, quem apoia e coordena as atividades da Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental é o gabinete, apesar disso ser um outro órgão, né? Então, de uma forma simples para a gente começar a visualizar, é como se houvesse um sub-órgão dentro do órgão chamado gabinete, um setor dentro do órgão chamado gabinete, chamado Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental, que tem competências próprias, que a estrutura regimental também vai chamá-lo de órgão, né? Mas pelo que está aqui na competência, quem apoia e coordena a atividade vinculado a esse licenciamento, a Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental, é o gabinete. É o gabinete que faz isso. Então preste atenção sobre isso, tá? Ele também vai apoiar e secretariar. Então ele é o secretário, ele vai secretariar. Secretariar o quê? Todo lugar que o presidente do IPHAN é presidente. Como assim, Kennedy? Lembra que a diretoria colegiada, quem preside a diretoria colegiada? Presidente do IPHAN. Quem preside o Conselho Consultivo o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural? Quem é que preside? Presidente do IPHAN. Quem é que preside o Comitê Gestor? O presidente do IPHAN. Então, quem é que vai secretariar o presidente lá na diretoria colegiada, o presidente lá no Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural e o presidente lá no Comitê Gestor? Quem vai secretariar ele e apoiá-lo é o gabinete. É o gabinete que vai organizar, então, as atas. É isso que ele está dizendo. Vai organizar as atas, as pautas que serão discutidas, né? Todo esse processo de secretariar as ações dessa reunião. Dois principais exemplos. Pauta e ata. Facilita a sua vida para você entender. Quem vai fazer isso é o gabinete. É o gabinete que é responsável por tal fim. Fechou? Tá? E o 7º também é muito importante porque ele fica solto aqui, não tem vínculo com ninguém só pelo nome. O nome não diz quem é que faz isso. Então você tem que lembrar, se a gente estiver falando sobre atendimento ao cidadão, mais especificamente o gerenciamento dos canais de atendimento ao cidadão, né? Questões como serviço telefônico para atender a população, né? Neste caso, quem gerencia esses canais, internet, e-mail, telefone, entre outros, quem vai gerenciar esses canais é o gabinete, tá? Então aqui não diz quem é que faz, tá? É óbvio que numa estrutura um pouquinho mais profunda, ele termina separando isso para um órgão lá voltado para a questão de comunicação do IPHAN. Mas aqui no decreto que cai na sua prova, ele para aqui no gabinete, ele vai falar, tá dentro do gabinete, é função do gabinete gerenciar os canais de atendimento ao cidadão e simples assim. Então, Caio, gerenciar os canais de atendimento ao cidadão é competência de quem? É do gabinete. Perfeito? É do gabinete. Fechou? Tranquilo? Bom demais da conta. Agora, deveria estar centralizado aqui, mas não tá, tá no cantinho. Mas agora nós vamos tratar sobre as competências de um outro órgão de assistência direta e imediata ao senhor presidente, que é a Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental. Já sabemos que quem apoia e coordena as atividades dessa coordenação geral é o próprio gabinete. Mas sabendo disso, você também tem que lembrar que lá ele separa essa coordenação como um outro órgão também de assistência direta e imediata ao senhor presidente. Aqui é bastante óbvio, aqui não tem muita coisa. Não, por quê? Porque se é uma coordenação geral de licenciamento ambiental, é óbvio que ela sempre se vincula às ideias do licenciamento ambiental. Tão simples, sem tirar nem pôr. Então, ela vai assessorar o presidente do IPHAN nas questões relativas ao licenciamento ambiental, né? Ela assessora em relação ao licenciamento ambiental ao presidente, né? Afinal ela é um órgão de assistência direta e imediata ao presidente do IPHAN.
né? Ela ainda vai coordenar, participar, para a implementação de política nacional para proteção, olha lá, proteção aos bens culturais acautelados, ou seja, está sobre a cautela, né? A proteção, está sobre a cautela, a proteção, no âmbito no âmbito dos licenciamentos ambientais pela legislação federal, da União, estadual, municipal, DF e assim sucessivamente, né? Dando inclusive apoio aos departamentos e superintendências sobre essa matéria. Qual matéria, Kennedy? Licenciamento ambiental, essa é a função dele, né? Ele ainda vai promover a articulação institucional do IPHAN com os demais órgãos e entidades públicas envolvidas no processo de licenciamento ambiental. Tranquilo, né? Então ele faz ali a articulação com outros órgãos sobre licenciamento ambiental sem problema nenhum. Ele ainda vai apoiar, coordenar, monitorar, supervisionar as ações de unidades do IPHAN, que se refere à participação no processo, adivinha? De impacto aos bens acautelados no âmbito do licenciamento ambiental, que estão sob a proteção do âmbito do licenciamento ambiental. Então, ele vai apoiar, coordenar, orientar, monitorar o aspecto em relação a esse impacto sobre esses bens. Bastante simples, coordenação geral de licenciamento ambiental foi. Agora, nós vamos iniciar um conjunto de outros órgãos, competências de outros órgãos, que são chamados de órgãos, isso mesmo, são 3. Quais são os próximos 3 e últimos órgãos que nós vamos ver nessa aula, nas suas competências? Isso, órgãos, amém, Senhor, anotou aí? Isso, se você não anotou, anote. Órgãos seccionais, são 3, né? Procuradoria Federal, tá aqui. Auditoria Interna, que está aqui, e Departamento de Planejamento e Administração, que está aqui, que nós vamos ver a competência sobre esses 3. Então, primeiro, quando a gente fala de Procuradoria Federal, junto ao IPHAN, significa que ele vem de outro lugar, né? Então, ele é um órgão de execução lá da Procuradoria Geral Federal, que trabalha em apoio lá junto com a Advocacia Geral da União. Então ele compete a essa Procuradoria Federal que nós estamos falando. Mas se é da Procuradoria Geral Federal e se é vinculado lá, tem uma ação junto com a Advocacia Geral da União, é óbvio que eu estou falando de advogado. Se é advogado, basicamente todas as funções aqui têm a ver com direito, tem a ver com a função de advogado. É principalmente isso que você tem que lembrar. A partir que você tem essa informação, é só olhar as suas competências. O que ele faz? Ele representa judicial e essa geralmente o IPHAN. Óbvio, né? Ele vai orientar a execução e representação judicial do IPHAN, quando tiver ali responsabilidade dos demais órgãos, né? Da Procuradoria Geral Federal. Então ele orienta essa questão judicial. Ele exerce atividade de consultoria, mas consultoria em quê? Em assessoramento jurídico. É óbvio que a consultoria que ele pode dar é em assessoramento jurídico. Ele é advogado. Auxiliar os demais órgãos de execução e Procuradoria Geral Federal na apuração de liquidez e certeza dos créditos. Preste atenção nisso aqui que é importante. Quando ele fala apuração de liquidez e certeza dos créditos, na verdade ele está falando de cobrança, grana. O cara tinha que pagar uma multa, não pagou. O cara tinha que pagar uma taxa, não pagou. Então, essa taxa pode ir para a justiça. Como é que vai para a justiça? É necessário, como ele é um órgão público, é necessário que isso seja inscrito anteriormente na dívida ativa, para a partir da dívida ativa fazer a cobrança judicial. Perfeito? Então, é ele que vai fazer essa liquidez de créditos, né? Auxiliar os demais órgãos nessa liquidez de crédito, né? Para fins de inscrição em dívida ativa e respectiva cobrança. Porque isso é uma matéria jurídica do âmbito de cobrança, né? Ele também é um escritório de cobrança, digamos assim, né? Então, ele também vai exercer essa ação. Se ele vai assessorar juridicamente o IPHAN, é óbvio que na sua assessoria ele vai fazer de tudo para que o IPHAN observe o que está na Constituição, nas leis e nos demais atos emanados pelo poder público. Então ele zela pela observação da Constituição, das leis e dos atos emanados, porque se cumpre a lei, eles não têm problema jurídico, então eles vão ter menos trabalho. É por isso que eles observam, eles trabalham com a ideia da observação da Constituição e das leis e demais atos emanados. Demais atos portarias, decretos,
atos normativos, medidas provisórias, né? Dentre outras, leis complementares, leis ordinárias, tem vários aí atos, dentro desses atos aí pode ser caracterizado. Tá? Sobre a orientação, é óbvio que nesse caso, como está vinculado a percepções que vão além do IFAM, estamos falando de Constituição, das leis, né? Então, neste caso, ele está sob a orientação normativa, né, da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral Federal. Então ele tem uma orientação, ele só pode observar, fazer essa observação conforme aquilo que a Advocacia Geral já faz ou que a Procuradoria Geral Federal já faz. Então elas orientam eles sobre essa perspectiva do respeito da Constituição, das leis e dos atos. E coordenar e supervisionar, técnica e administrativamente, os órgãos descentralizados. Aqui fala técnico e administrativamente, mas entenda esse técnico no âmbito jurídico. Perfeito? Ele coordena e supervisiona técnicos, os órgãos descentralizados do IFAM, que a gente vai ver na próxima aula as competências deles, né? Mas ele vai fazer aí essa coordenação, supervisão técnica dos órgãos descentralizados, é óbvio que de forma jurídica. E por fim, mas não menos importante, ele, em caso de falta, de apuração de falta funcional de um dos seus membros, de membros da onde? De membros da própria Procuradoria Federal. Quando ele fala assim, membros, vou ler o texto, ele fala assim, encaminhar a Advocacia Geral da União ou a Procuradoria Geral Federal, conforme o caso, pedido de apuração de falta funcional praticada por seus membros, ou seja, membros da própria Procuradoria Federal junto ao IFAM. Perfeito? Membros da própria Procuradoria Federal junto ao IFAM. Kennedy, você não falou que tem um procurador federal? Então é só um, não. Procurador-chefe, né? O procurador-chefe da Procuradoria Federal, ele é o responsável. Mas existem outros advogados de apoio, existem outros procuradores de apoio a ele. É óbvio que ele não consegue fazer tudo isso só. Então ele tem outros advogados. Todos esses advogados provêm da Procuradoria Geral Federal. Então isso significa que ele tem membros, é porque a estrutura regimental não fala quem são, mas tem membros, tem outros advogados lá. Se um desses advogados cometeu uma falta funcional, então essa Procuradoria Federal não pode resolver por si só. Então ela vai encaminhar ao órgão superior nesse processo. Ou seja, ou ele vai encaminhar essa matéria à Advocacia Geral da União para dar continuidade, ou à Procuradoria Geral Federal. Tá? Ambas têm competências para tal fim de apurar a falta funcional dos advogados, dos procuradores. Procurador é quem tem procuração, advogado recebe procuração. Por isso a gente chama ele de procurador, dentre várias outras atividades que também podem ser chamadas de procuradores. Tá? Então, advogados, os procuradores aqui nesse processo poderão receber aí falta funcional, apurar uma falta funcional. Quem vai apurar é a Advocacia Geral ou a Procuradoria Geral Federal. Traduzindo, falou de Procuradoria Federal, falou de competência, lembre, ele é advogado. E aí, é o que o advogado faz, né? Com foco, para você não esquecer, no inciso 4º, porque o inciso 4º fala de dívida ativa, né? Nem sempre a gente lembra, né? Mas dívida ativa é uma questão jurídica e cobrança. Então, o advogado auxilia nesse processo, tá? Auxilia nesse processo aí. E ele tem ali parceria sempre com a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral Federal. Lembre-se disso. Fechou. E aí, nós vamos agora para um outro órgão, as competências de um outro órgão, que é as competências da auditoria interna. Quando a gente fala das competências dos órgãos da auditoria interna, nós estamos falando de alguém que é responsável por acompanhar internamente as atividades de todo o IFAM. E é um acompanhamento, apesar de não usar essa palavra no texto, pelo menos eu não lembro dessa palavra estar lá no texto, mas é um acompanhamento fiscalizatório. Ele meio que fiscaliza a ação de todos os órgãos do IFAM. Não só fiscaliza, ele fiscaliza e assessora. E para que ele fiscaliza e assessora todos os outros órgãos do IFAM? Para que esses façam tudo de forma correta, tudo de forma
que venha gerar eficiência, eficácia, né? Tudo de forma que venha utilizar os sistemas mais adequados para aquele fim, mas principalmente fazendo tudo isso, e que principalmente venha evitar erros, porque os erros podem gerar problemas com outras instituições que fazem auditorias fora do IPHAN, né, por fora, como por exemplo a própria Controladoria Geral da União, né, ou uma ação externa lá do Ministério Público, ou qualquer coisa nesse sentido. Tá? Então, para evitar problemas externos, se verifica internamente. Então, se tem algum erro, manda-se corrigir. Né? Isso quem vai fazer é a auditoria. Então ela cuida para que as ações estejam o mais perfeito possível, os processos, as questões administrativas, as questões operacionais, as normas jurídicas, né? Estejam o mais perfeito possível para não gerar problema lá na frente. Então, para isso, ela vai fiscalizar as ações e assessorá-las para corrigir aonde que tiver falhas ou melhorar as ações referentes a isso. Sabendo disso é o suficiente para acertar as questões de auditoria interna em suas competências. Mas vamos ver as suas competências propriamente ditas. Então ele fala, propõe instrumentos para aperfeiçoamento, né, do IPHAN em relação ao cumprimento de suas funções, acompanhar, orientar os resultados quanto a eficiência, eficácia, efetividade, gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial do recurso do IPHAN para não ter problema. O problema é evitar problema. A questão aqui é evitar problema em relação a isso, né? Ele zela pela qualidade, pela eficiência, pela efetividade de controles internos, ou seja, ele é um principal órgão de controle interno, né? Então ele quer que isso seja efetivo, da atividade efetiva ali, né? Com vistas à prevenção, sublinhe esse termo, prevenção de atos irregulares. Então ele vai cuidar da ideia de prevenção de atos irregulares dentro do IPHAN. Ele tem que prevenir. Como diria papai, é melhor prevenir do que remediar. Ele tem que prevenir aqui. E ele ainda vai examinar e emitir parecer sobre prestação de contas. Afinal, ele fiscalizou, né? Então ele vai poder examinar e emitir parecer sobre prestação de contas ali realizadas no âmbito do IPHAN. Então ele presta conta, emite parecer sobre essa prestação de contas, diz se está certo, se está errado, manda corrigir se estiver errado, se for possível corrigir, né? Então ele sempre vai fazer tudo para que o IPHAN não tenha nenhum tipo de problema em relação à sua gestão, em relação ao seu controle econômico, administrativo e financeiro. Então ele é um órgão fiscalizador e de assessoramento das atividades de melhoria, de avaliação, de eficiência, eficácia, de gestão orçamentária, de tudo em relação ao IPHAN. Simples assim, isso é auditoria interna. Fechou? Tranquilo? E por fim, nessa aula, para a gente encerrar essas competências, o que tem mais competências? E ao mesmo tempo, são competências meio que repetitivas, que é o último órgão entre os órgãos seccionais, que é o Departamento de Planejamento e Administração. Preste atenção no nome dele. Ele é responsável por planejamento e administração. Então, ele planeja e administra. Ele faz os dois. Perfeito? Ele planeja e administra, né? Em regra, para você visualizar, para você não confundir com a diretoria colegiada, as competências desse departamento, porque é bem fácil confundir, é só você lembrar, a diretoria colegiada, ele é um órgão deliberativo, ele é maior, né? Ele é o órgão mais importante dentro desse processo, dentro do IPHAN. O departamento é o órgão responsável direto, é aquele que exerce a atividade fim para as questões de planejamento e administração dentro do IPHAN. Perfeito? Então, olha lá que maravilha. O que ele faz? Ele elabora e consolida planos e programas anuais e plurianuais do IPHAN. Né? E diretoria colegiada. A diretoria colegiada ela pode analisar esses planos e dar a palavra final. Né? É o que eu estou dizendo. A diretoria colegiada ela é um órgão superior, né, em relação ao departamento. O departamento executa, mas se a diretoria quiser tomar para si alguma responsabilidade, não teria nenhum tipo de problema em regra geral. Perfeito? Então o departamento de planejamento vai elaborar e consolidar planos de programas anuais, vai formular a proposta orçamentária, a proposta de programação orçamentária e financeira e o plano de ação do IPHAN. Preste atenção novamente aqui que nós estamos falando de proposta e não de orçamento.
Que energia diretoria colegiada faz isso também? Faz, verdade. Diretoria colegiada faz. Só que a diretoria faz depois que esse departamento faz. Perfeito, simples assim. Tá? O departamento é o responsável. A diretoria colegiada, ela vai analisar isso e pode deliberar e concordar, discordar sobre as ações aqui do departamento de planejamento e administração. Né? Coordenar, isso aqui é bem importante, é típica dele. Amados, para administrar, ó, planejamento e administração. Planejamento e administração. Para administrar, é importantíssimo num órgão, numa instituição pública, como o IFAM é, que haja processos de licitação. Então, os procedimentos licitatórios são realizados por esse planejamento e administração. Perfeito? Cuidado, muito cuidado neste caso. No 4 também eu comento os dois juntos. E também, para fins dessa administração, ele pode celebrar convênios, acordos e outros instrumentos congêneres, né, para fins de transferência de recurso orçamentário da União. Tá? Por quê? Isso aqui são matérias de gestão, são processos de gestão. Então, se são projetos de gestão, de administração, é função do Departamento de Planejamento e Administração. Simples assim. Mas por que eu pedi para você tomar cuidado? E você pode anotar aí. Porque o examinador pode pegar esses dois pontos e falar que é uma responsabilidade da Procuradoria Federal junto ao IFAM. Né? Mas não é uma responsabilidade da Procuradoria Federal junto ao IFAM. No máximo, o que vai acontecer, e isso estaria correto, é que a Procuradoria Federal ela pode orientar e assessorar as questões jurídicas em relação aos procedimentos licitatórios, convênios, acordos que o Departamento de Planejamento e Administração vai fazer. Isso estaria verdade, isso é verdade. Mas ele está fazendo a questão jurídica, ele está analisando os contratos lá. A Procuradoria Federal, né? Lá a Procuradoria Federal ela está analisando os contratos, né? Mas quem executa tal ação, conforme que está aqui no 3 e no 4, é o Departamento de Planejamento e Administração. Então anote isso aí, tá? Você pode anotar aí, nesses 2, 3 e no 4. No máximo, a Procuradoria Federal junto ao IFAM vai auxiliá-los na questão jurídica. Tá ótimo isso. No máximo, a Procuradoria Federal junto ao IFAM vai assessorá-los na questão jurídica, porque quem faz isso verdadeiramente é o Departamento de Planejamento e Administração. Ele vai planejar e desenvolver ações de prestação de contas de convênios, afinal é ele que estabeleceu os convênios, dos acordos também, tranquilo. O 6 resume o que ele faz. Se você quer lembrar de do que ele faz, é o 6. Porque o 6 é um resumo típico, é um resumo claro. Tá? Porque, olha o nome dele, Planejamento e Administração. Dentro de Planejamento e Administração, planeja todas essas áreas que está no 6. Então, ó, áreas de planejamento, orçamento, tudo isso é administração e planejamento. Administração financeira, administração orçamentária, né? Finanças, arrecadação, contabilidade. O livro de contabilidade é um livro de planejamento e administração. Logística para fins das suas atividades. Protocolo geral em relação às questões de arquivo, né? Nós estamos falando aqui da gestão arquivística, protocolo geral. Tecnologias da informação, ele é o principal, você pode até anotar isso, ele é o principal órgão responsável por aplicação das tecnologias da informação do Sistema Federal dentro do IFAM. Vou repetir, anota aí. Este departamento é o órgão responsável pela aplicação, anota aí, este departamento é o órgão responsável pela aplicação das tecnologias da informação em âmbito federal dentro do IFAM. Daqui a pouco eu mostro isso, tá? Tá um pouquinho mais abaixo. Ok, então isso aqui é um resuminho, um tópico 6 do que ele faz. Ele coordena questões de gestão de pessoas, tá? Gestão de pessoas é gerenciamento, é administração, ele coordena, né? Ele planeja e gerencia aqui o que eu estou falando. Então você pode até puxar uma setinha do 6 até o 8º em relação a esse comentário que você colocou. Porque aqui no 8º está falando dessa tecnologia da informação do âmbito federal que eu quis explicar. Deixa eu tentar conversar com você de uma forma bastante simples. Então vamos inclusive aqui perceber o seguinte, ó.
Aqui no oitavo, ele está falando de sistemas. O que são esses sistemas? Pode anotar. São programas de computadores. Isso, programas de computadores. Programas de computadores de âmbito federal. Todos esses aqui. Tá? Todos eles são de âmbito federal. Ou seja, são programas utilizados em todos os órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo Federal. Então, são programas de computadores que estão interligados entre si. Isso significa que existe um programa de computador, né, de pessoal civil para todos os órgãos do Poder Executivo Federal, da administração direta e indireta. Existe um outro programa de computador, que chama-se de sistema, nesse caso, né, para a administração de recursos de informação e informática. Né, para todos os órgãos, ou pelo menos para a maioria deles. Né? E um outro sistema de computador, um outro programa de computador para todos esses órgãos do Poder Executivo Federal de serviços gerais. Como o IFAM faz parte da administração indireta, então ele precisa utilizar esses programas de computador. O que aqui está dizendo é, quem faz cumprir a utilização desses programas de computador dentro da estrutura do IFAM é ninguém mais, ninguém menos do que o meu queridíssimo e amadíssimo Departamento de Planejamento e Administração. É ele que faz tal ação. Fechou? Tá? Ele também vai gerenciar questões relativas à administração orçamentária, financeiras, contábeis, patrimoniais, né? Em relação aos órgãos descentralizados, né? Ele vai lá gerenciar essas ações dos órgãos descentralizados, é função dele. Né? Ele ainda vai gerenciar a execução de atividades relativas à organização e modernização administrativa. Palavra-chave para ele. Tá? Ele organiza e moderniza essa administração. Ele gerencia questões de planejamento estratégico da tecnologia, também bastante tranquilo. O 12, bastante importante, sobrinho, por favor. É bem isolado, mas é ele que faz. Ele é o cara da informática, lembre-se disso. Ele é o cara da informação, ele é o cara da tecnologia, ele é o cara da informática. Tanto, esse departamento, né? Tanto que ele vai presidir o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação do IFAM. Ele que preside esse comitê gestor. Tá? Ele também coordena o Comitê Nacional de Monitoramento. Comitê Nacional de Monitoramento é ele que coordena. Tá? Ele ainda vai acompanhar e orientar as atividades de modernização, né? Ele quer modernizar o IFAM, afinal ele é administração, e administração boa e administração moderna, não necessariamente, né? Mas utilizar bem tecnologias ajuda bastante no processo de administração, do planejamento e da administração. Né? Ele também vai gerenciar e acompanhar e orientar as atividades relacionadas aos procedimentos de caráter disciplinar. Sublinhe esse, é importante. Ele gerencia, acompanha e orienta sobre procedimento de caráter disciplinar, traduzindo. A 8.112 rege o caráter disciplinar e lá fala das penalidades e como que as penalidades podem acontecer e fala sobre o processo administrativo disciplinar. Está lá na Lei 8.112, que rege os servidores públicos federais. Como os servidores do IFAM faz parte entre os servidores públicos federais, então aplica-se aquilo que a 8.112 está. Então o que aqui está dizendo é que esse departamento vai pegar lá os procedimentos de caráter disciplinar que estão em 8.112, vai aplicar algumas regras internas do próprio IFAM nele e vai gerenciar, acompanhar e orientar aos chefes de todos os lugares do IFAM de como que são feitos esses procedimentos de caráter disciplinar dentro do IFAM. Simples assim. Ele gerencia os programas e projetos no âmbito de sua competência, bem genérico, né? Se é nome da sua competência, ele que faz. Né? E por fim, aqui ó, a palavra propor, então aqui está apenas propondo, ele não está decidindo nada, propondo diretrizes e normas administrativas no âmbito de sua competência. Nesse caso ele propõe para quem? Apesar de não estar expresso, eu vou dizer para você. Ele propõe à diretoria colegiada. Né? Nesse caso ele propõe a diretoria colegiada. Por quê? Porque é alguém que está acima dele dentro das suas ações de forma direta. Então ele propõe e é um órgão deliberativo. Então ele propõe a ela para tomar essas decisões, criar essas diretrizes que ele está propondo aqui. Fechou? E por fim, ele vai apoiar, prestar assistência técnica, orientar e acompanhar todos os órgãos do IFAM nas suas atividades voltadas para administração e planejamento. Então ele apoia, presta assistência técnica em todas essas
ações. Crianças do meu coração, essa foi a primeira aula de competências, tem mais uma aula de competência, não tem para onde correr, precisamos passar. Na próxima aula a gente vai ver o restante das competências e ainda vamos ver algumas atribuições, né? Atribuições do presidente e tal, que tem chance de cair na sua prova, atribuições. Então nós temos que ver também, vai ficar aí para a próxima aula. Valeu e até lá, tchau, tchau!